Oi, pessoal, tudo bom? Então, na aula de hoje, a gente vai conversar sobre algumas patologias relacionadas ao sistema urinário. Então, primeiro de tudo, vamos falar de uma que tem um contexto hormonal. A regulação, então, do ADH, ou hormônio antidiurético, ou também conhecido como vasopressina. Esse hormônio, ele vem também do eixo hipotálamo-hipófise, só que agora num contexto de neuroendócrino, tá bom? Então, ele vem pela neurohipófise, a secreção desse hormônio. Então, o ADH tem a função de controlar a função renal da excreção da água. Então, ele tem a função de fazer a reabsorção, aumentar a permeabilidade das células do túbulos renais para a água. Então, pegar essa água de volta e não deixar essa água ser eliminada. Como ele tem essa função, então, e como a sua secreção é pelo contexto da neurohipófise, ele é um neurohormônio. Isso quer dizer o quê? Ele é processado, ele é sintetizado por um neurônio que produz e armazena esse hormônio nas suas vesículas, aqui no corpo celular localizado no hipotálamo. Essas vesículas contendo, então, este hormônio passam pelo axônio e chegam no terminal do axônio localizado na neurohipófise. Ali, então, essas vesículas contendo esse neurohormônio são eliminadas e caem na corrente sanguínea e vão atuar longe do local de produção como hormônios. Então, o ADH, ele atua diretamente na formação da urina. Ele vai atuar lá nos néfrons, que é a unidade funcional do rim. E como que ele atua? Então, se a gente for pensar em nível de concentração de osmolaridade, quando a concentração do plasma está alta, quer dizer pouca água, então quando há essa concentração plasmática, ocorre então a estimulação do hormônio antidiurético, do ADH. E aí esse hormônio cai na corrente sanguínea e vai lá nos túbulos distais e nos túbulos coletores do néfron e aumenta a permeabilidade para a água. E aí, com isso, então, essa água retorna para a corrente sanguínea e a urina ela vai ficar com menos água, então mais concentrada. O contrário também é válido. Então, na ausência desse hormônio, então, quando a concentração do plasma está baixa, quer dizer muito solvente para pouco soluto, então temos muita água, nós não temos a produção desse hormônio. Então, esse é um sinal de inibição do ADH. Consequência disso é não ocorrer essa reabsorção da água nos túbulos distais e coletores, possibilitando, então, a eliminação dessa água na urina. Como consequência, essa urina vai estar mais diluída. E aí, qual é o local que essa vasopressina atua? Então, se a gente for pensar num contexto, seguindo a numeração aqui de 1 a 5, o esquema da sua atuação, né, da sua função, após ela ser liberada na corrente sanguínea, o ADH, ou vasopressina, se liga no seu receptor, na membrana dessas células do ducto coletor ou do túbulo distal. Essa associação hormônio com seu receptor ativa uma cascata de segundo mensageiro dentro dessa célula e essa sinalização avisa quem? Avisa umas vesículas que contém dentro no seu armazenamento uma proteína que chama aquaporina. Tá? E o que essas aquaporinas vão fazer? O que essa sinalização faz? Esse é um sinal para que essa vesícula vá para a membrana da célula e coloque esses poros de aquaporina ali. Por quê? Porque esses poros são seletivos para a água. A água tem maior afinidade. Quando a membrana celular possui esses poros, a água preferencialmente passa por esse canal. E assim a gente tem uma maior reabsorção de água. Na ausência desse hormônio do antidiurético, do ADH,
quando ele não está na circulação, o que acontece? Não tem essa comunicação do receptor com o hormônio e essas moléculas elas não vão para as membranas celulares. Aí, com isso, há o bloqueio e a água não volta para o fluxo sanguíneo. Ela continua aqui no lúmen do ducto coletor e sai em forma de urina. Então, quais são os estímulos que tem justamente para essa regulação do hormônio ADH? Então, a vasopressina, ela é produzida e armazenada lá no corpo do neurônio, no hipotálamo. Essas vesículas transportam este hormônio. Essa vesícula, então, ela é armazenada ali na neurohipófise e liberada a partir de alguns estímulos direto na corrente sanguínea. E quais são esses fatores? A diminuição da pressão arterial, então, uma hipotensão. A gente tem a ativação dos barroreceptores e receptores aórticos. Com isso, a ativação dos neurônios sensoriais para o hipotálamo. E esses neurônios sensoriais estimulam, então, a síntese da vasopressina. Também a redução do estiramento atrial devido ao baixo volume sanguíneo. Então, a mesma coisa, se a gente tem um baixo volume sanguíneo, a gente não quer, a gente quer aumentar. Então, para eu aumentar, eu tenho que pegar água de volta para aumentar esse volume sanguíneo. Aí, com isso, esses neurônios sensoriais do hipotálamo também estimulam a síntese da vasopressina. E a osmolaridade. Aí, osmorreceptores hipotalâmicos estimulam os interneurônios do hipotálamo à secreção da vasopressina. Esse ADH, então, é liberado da neurohipófise, chega lá no néfron, no epitélio do ducto coletor. A sua comunicação com o seu receptor faz com que, então, tenha a inserção daquelas proteínas de aquaporina na membrana plasmática, na membrana dessas células. E a função é o seguinte, aumentar a reabsorção de água para aumentar esse volume sanguíneo. Então, ele tem uma ação na reabsorção da água. Só que, caso você tenha um problema nesse tipo de hormônio, nessa regulação, você vai ter patologias associadas. E uma das patologias é o diabetes. Mas não esse diabetes que vocês conhecem. Existe um outro tipo de diabetes. Primeiramente, a origem da palavra diabetes vem do grego e significa sifão. Qual sifão de pia? O diabetes ele está relacionado, então, com uma poliúria e uma polidipsia, não relacionado com o açúcar em si, mas sim com o urinar várias vezes e essa sede intensa. E esse diabetes a gente consegue dividir em duas classes. O diabetes mellitus, esse é caracterizado pelos níveis de glicose no sangue, então pela hiperglicemia, causado pelo problema de ausência da insulina ou resistência tecidual. E o diabetes insípidos, que é caracterizado por essa sede intensa e essa excreção de grandes quantidades de urina, mas não tem uma relação direta com a ingesta de líquido, e sim com a incapacidade renal de concentrar a urina. Justamente devido ao quê? Devido a uma deficiência na secreção do hormônio antidiurético. Então, uma deficiência na secreção da vasopressina ou uma instabilidade no rim em reconhecer este hormônio. Então, também pode ser um problema na comunicação hormônio-receptor. Então, umas diferenças entre os diabetes insípidos e os diabetes mellitus. Idade, qualquer idade acomete o insípidos, tá? Peso, polidipsia, poliúria, eles estão relacionados. A etiologia aqui do diabetes tipo 1, tipo 2, está sempre relacionado, então, com as ilhotas pancreáticas, com essa hiperglicemia. Já o diabetes insípidos é um distúrbio na secreção ou ação do ADH. Tem um caráter genético fortemente envolvido, mas também agentes químicos e drogas podem desencadeá-lo. Então, esse diabetes insípidos, na sua classificação, ele pode ser considerado central,
nefrogênico ou gestacional. O que isso quer dizer? O central, as causas podem ser genéticas congênitas adquiridas, como uma neoplasia, um trauma ou algumas causas idiopáticas. O central quer dizer um problema na secreção aqui no sistema nervoso, na neurohipófise, a secreção aqui do ADH. Já o nefrogênico, ele pode ser hereditário e adquirido, que é uma característica, uma lesão no reconhecimento deste hormônio no rim. E o gestacional é o contexto que a placenta vai estar envolvida, ok? Então, o central, o problema é o seguinte, por alguma lesão, algum tumor, alguma droga, você lesionou a glândula, então, da hipófise do hipotálamo, e com isso houve a diminuição da liberação do ADH. Então, nesse caso, não temos o hormônio sendo secretado. No contexto agora nefrogênico, a glândula secreta, a gente tem o ADH na circulação, tá? Porque essa glândula, ela produz o ADH, só que o problema está no reconhecimento. As células têm uma resistência em reconhecer a vasopressina. E aí isso pode muitas vezes ser por conta de alguma lesão renal também, ou uma deficiência nos genes, uma mutação nos genes que reconhecem o receptor ou nos genes que abrem os canais de aquaporina. E no caso do diabetes gestacional, ele é um pouco mais raro, mas acomete o último trimestre de gravidez, onde a placenta produz uma enzima que degrada o ADH, então há uma maior degradação. Esse aqui, ele é reversível. Assim que o bebê nasce e essa placenta é removida, os níveis hormonais de ADH retornam ao normal. Contexto primário, central, que é da hipófise e o nefrogênico, não tem cura. Então, se a gente for pensar nesse contexto, qual que é o tratamento? E qual é o diagnóstico dessa patologia? O diagnóstico é justamente dosar esse hormônio ADH na circulação e fazer um ensaio de estimulação para ver se o problema é central ou nefrogênico. Se o problema for central, existe a reposição hormonal do ADH já comercializado. Se o problema for no reconhecimento nefrogênico, não adianta você tomar o hormônio, você produz, só que ele não atua corretamente. Então, nesse caso, o paciente, a única conduta clínica que ele tem é se manter bem hidratado. E aí, neste caso, então, se a gente for pensar, uma pessoa normal tem a secreção pela neurohipófise de ADH, esse ADH corre lá nos rins, avisa lá para as células do ducto para pegar água de volta. E aí, com isso, a gente tem a diminuição, a concentração da urina. Uma pessoa que tem problema no diabetes insípidos, principalmente da categoria central, ó, não envia o sinal para o rim, para ele reabsorver essa água. E aí, com isso, esse rim deixa a água embora, aumentando o volume urinário. Deu para entender? E aí, pensando em outras patologias envolvendo o sistema urinário, nós temos, entre outras, a cistocele, a estenose uretral, o refluxo vesículo-uretral, infecções das vias urinárias e a incontinência urinária. Nesse contexto, eu fiz uma breve apresentação de cada uma, mas vocês têm os artigos envolvendo cada patologia. Então, a cistocele, ou mais conhecida como bexiga caída. A bexiga caída é um problema justamente na musculatura pélvica. Então, quando ocorre, pode ocorrer tanto um prolapso da bexiga, como um prolapso da vagina e um prolapso do ânus. E aí, com isso, o tônus da cavidade, da cavidade pélvica perde a sua força. Com isso, perde essa capacidade de sustentação. E aí, quando isso ocorre, resulta na bexiga caída.
Então, ela não fica na sua posição normal. Um jeito de recuperar isso é fazendo cirurgias e recolocando essa bexiga no lugar correto. Então, pode ser o contexto da bexiga, no grau 1, ó, só um pedacinho dela aqui envolvido. Pode ser o contexto que a bexiga inteira começa a sair e alguns casos que ela literalmente sai mesmo ali do assoalho pélvico. O que pode levar a isso? É justamente essa perda do tônus da cavidade pélvica por conta de múltiplos partos, força excessiva e por conta da idade mesmo. Existem jeitos de retardar? Existe sim, malhar a musculatura. Então, existem exercícios pélvicos para o fortalecimento desse assoalho. Além disso, então, naquele caso, só as meninas, mas aqui, digamos, na esteatose de uretra, os meninos são mais acometidos, que é justamente o estreitamento do segmento da uretra. Então, a uretra, ela pode acontecer algum acometimento que a gente tem o estreitamento deste canal e a dificuldade de passar a urina e até mesmo o sêmen. E aí, com isso, pode ter uma obstrução parcial ou total do fluxo urinário, acarretando diversas complicações. Muito comum também em câncer de próstata, porque olha a bexiga aqui, ó. A uretra passa por dentro da próstata e o canal ejaculatório também. Em casos de câncer de próstata, um dos sinais é justamente a urina em gotejamento, por conta justamente dessa pressão, desse estreitamento do canal da uretra. Então, aqui numa radiografia, a gente consegue ver o estreitamento, e aí, por conta desse estreitamento, a parte superior da uretra dilatada. Já o refluxo vesículo-uretral é uma condição anormal que está muito relacionada com a origem das infecções urinárias. E o que acontece? A urina no rim, até ela chegar na bexiga, ela é estéril. Então, normalmente, por conta dos esfíncteres que nós temos ali, essa urina não retorna para o ureter. Então, essa válvula, esse mecanismo valvar que faz o fluxo não retornar, pode estar defeituoso nesses casos. E aí, o não funcionamento dessa válvula faz com que essa urina retorne pelo ureter. E aí favorece o transporte, nesse contexto, de algumas bactérias. Então, aí, nesse caso, infecciona e inflama, levando, então, à patologia do refluxo vesículo-ureteral. Então, se a gente for olhar alguns graus, então, uma bexiga, um rim normal, ele tem a sua produção, o seu transporte, seu armazenamento na bexiga. Grau 1, essa urina ela pode voltar apenas no ureter. No grau 2, além do ureter, ela já começa a acometer a pelve renal. No grau 3, o fluxo há uma dilatação desse ureter e agora começa a acometer mais estruturas desse rim. A gente consegue ver aqui. No grau 4, essa urina pode pegar quase por completo o rim, tá? E consequentemente, também tem uma dilatação desse ureter. E no grau 5, você pode, nesse contexto tão grave, as infecções recorrentes, você pode ter a falência desse órgão, a falência renal. Então, toda a área está totalmente dilatada e todo o rim comprometido. Outra patologia associada no sistema urinário é a incontinência urinária, que aí pode acometer indivíduos de qualquer idade, ambos os sexos, todos os níveis sociais, que normalmente está relacionada com a coordenação entre a bexiga e o esfíncter da uretra. Então, esse esfíncter da uretra que fecha a abertura da bexiga para a urina não sair, não tem a sua válvula funcionando corretamente. E aí, nesse caso, na fase de enchimento, essa bexiga está relaxada e o esfíncter fica contraído. Quando a gente vai
ter o ato de urinar, essa bexiga contrai e o esfíncter abre. Só que nesse caso, uma pessoa que tem incontinência urinária não tem esse controle sobre o esfíncter. Então, uma risada ou um movimento brusco ou uma força excessiva pode fazer com que esse esfíncter abra e a urina escape. E aí, para isso, existem cirurgias de reconstrução desse esfíncter. E aí, a incontinência urinária, o que é? Justamente essa perda involuntária da urina, que, em geral, destrói a qualidade de vida das pessoas por conta do ambiente social e disso poder acontecer a qualquer momento. Causas, principais causas, tem causas genéticas envolvidas, obesidade, gravidez e parto, então múltiplos partos. Contexto também de uma patologia que chama uma doença chamada bexiga hiperrativa, que justamente ela se contrai independente da sua vontade, e alguns procedimentos cirúrgicos que podem danificar a inervação aí. Tratamento, exercícios fisioterápicos, para trabalhar, malhar também o assoalho pélvico, e cirurgia, em alguns casos, justamente para melhorar essa qualidade de vida do indivíduo. E aí, por fim, as infecções urinárias. Então, como eu havia falado anteriormente, a bexiga é um ambiente estéril, então não tem nenhuma bactéria ali. Onde que a gente encontra bactérias? A gente encontra bactérias no canal que transporta essa urina para fora do corpo. Então, as bactérias são mais encontradas na uretra, ok? E aí também, por conta disso, a maioria das infecções urinárias são causadas na parte inferior, que compreende a uretra e a bexiga, não no rim e o ureter. Só que o problema é que essas infecções elas são classificadas em geral, em inferior e superior. A maioria é inferior. Quando pega a parte superior, aí você pode ter comprometimento renal e a infecção fica pior. E aí os micro-organismos, o que eles vão fazer? Eles provocam essa infecção e, em geral, eles entram por essa via urinária por dois caminhos. O mais frequente é justamente pela extremidade inferior das vias aéreas, então pela abertura do pênis ou abertura do canal da uretra da mulher. E aí o resultado disso é uma infecção, e essa infecção pode ter o seu percurso ascendente, subir pelos órgãos do sistema urinário, então começar na uretra, mas ter o seu percurso ascendente, subindo para a bexiga, podendo acometer o ureter e até o rim. E aí, nesse caso, outra via possível é através da circulação sanguínea. Então, uma bactéria que estiver na circulação sanguínea, que for passar ali pela filtração renal, ela pode parar nessa região e começar a colonizar este órgão. E aí, essas infecções de vias aéreas, elas então podem ser causadas por bactérias, por vírus, por fungos e uma variedade de parasitas. E aí, normalmente, essas doenças, então, elas são classificadas. Quando a gente fala pielonefrite, acomete os rins e a cavidade pélvica renal, cavidade da pelve renal. E pode ser um contexto agudo e crônico. Nesse caso, essas patologias, elas podem dar origem, então, às insuficiências renais, lesão glomerular. E aí, como diagnosticar isso? Através de uma urocultura, então através de exames de urina, olhando se tem sangue nessa urina, se tem bactérias nessa urina, cristais nessa urina, e identificando também o agente causador através de uma urocultura. Cistite ou uretrite é uma infecção, então, restrita à bexiga e o canal da uretra, que aí você tem aquele desconforto e aquela ardência, aquela sensação dolorosa ao urinar, e aquela sensação também de dor na região suprapúbica. E a prostatite, no caso dos homens, é uma dor sacral que acompanha com desconforto retal e testicular. E aí você pode ter também sangue na urina presente, a hematúria.
Bom, resumidamente são essas as patologias associadas e o conteúdo mais detalhado nós temos nos artigos a serem discutidos. E além disso, para finalizar, a gente tem a urolitíase, que é uma desordem do trato urinário que ocorre devido à formação dos cristais ou cálculos renais. E aí esses cálculos eles podem acometer toda a parte pélvica do rim, certo? Ou também ele pode se acomodar no ureter, obstruindo assim essa urina de sair. Tratamento nesse caso, você pode colocar um duplo J, que seria um caninho que vai até o seu ureter para tentar desobstruir esse canal, e você vai fazendo ultrassons sucessivos para poder acompanhar o movimento dessa pedra, ou mesmo a quebra delas com ultrassom. Em alguns casos, a cirurgia também é recomendada.